Olá, olá, bom dia, minhas mulheres queridas. Sem avisar, sem colocar no feed, sem colocar nos status do telefone, eu vim aqui abrir essa live para vocês nesse dia, para falar pessoalmente o quanto eu estou hoje no ápice da entrega do meu amor pelas mulheres. Eu estou aqui fazendo essa live só para dizer para vocês, nesse momento, o que eu estou sentindo aqui. É o ápice. Tudo que eu poderia emanar de energia positiva, tudo que eu poderia ter dito a Deus nas minhas orações por nós, eu fiz durante essa primeira semana toda de março. E agora eu estou aqui entregando esse meu compromisso. E veja lá, gente, não é por isso que eu vou deixar de jeito nenhum de estar orando por nós, de estar falando por nós, de jeito nenhum. Eu vou continuar, mas hoje eu estou fazendo a entrega, dizendo para vocês, feliz Dia das Mulheres, que vocês estejam acompanhados da boa energia que esse dia representa. Eu sei que muitas de vocês irão dizer assim, mas adianta ter um Dia Internacional da Mulher e depois as pessoas continuarem os seus dias sofrendo abuso, violência doméstica e coisa e tal? Bom, eu fiz um artigo no meu blog, como eu já disse para vocês, é só digitar no Google por Mila Berthier que vocês encontram todos os meus canais de comunicação. Vocês encontram o YouTube, encontram o blog, o Facebook, o Instagram, que vocês já me conhecem, já tem. Então, vamos lá. Eu fiz um artigo dizendo exatamente sobre isso. Não é porque as coisas continuam que as coisas não têm melhorado, não é mesmo? As políticas públicas já estão a nosso favor, têm elaborado leis de proteção às mulheres, porém, as coisas caminham passo a passo. Hoje nós já temos vários benefícios que as nossas antepassadas não tiveram. Então tudo isso é motivo de nós sentirmos gratidão, não é mesmo? É especial do Dia das Mulheres e quem entrou aqui e está comigo é o Mantovani. Se tiver alguma pergunta, se quiser falar alguma coisa, pode falar, viu, meu querido? Outro ponto que eu gostaria de falar aqui, para que vocês me conhecessem um pouco mais, é sobre esse meu lado feminino, que não foi sempre assim. Então eu vou começar falando lá da minha infância. Eu fui criada com 2 irmãos homens mais velhos do que eu, então as minhas meninices foram todas carrinho de rolemã, brincar de burquinha. Quem lembra que tem gente que chama de burquinha, tem gente que chama de bolinha de gude? Pois é, essa fui eu de pequena, bem Maria moleque mesmo. Eu não tinha nem um pouco de coisas de menina, vamos dizer assim, brincadeira de boneca, de mexer com maquiagem. Hoje eu continuo mais ou menos assim, eu passo um brilhinho aqui para poder ficar mais agradável para vocês, mas eu não carrego, não tenho hábito de estar maquiando, alguma coisa desse tipo. Oi, bom dia, Casa Cláudia, entrei aqui só para dar um Dia das Mulheres melhor para vocês, sem avisar, sem nada, estou por aqui. Então, como eu ia falando, a minha infância
foi assim, bem Maria Moleque. O meu desenvolvimento todo foi no meio dos meninos. As minhas amigas que cresceram comigo sabem disso, como a Carol, que também acabou de entrar, né, Carol? Sabe que do nosso grupinho, eu sempre fui a Maria Moleque. As meninas, nós íamos sair, as meninas falavam assim, passa um batom, se arruma. E tá aqui a minha amiga de prova de que era bem assim mesmo. Então, elas que me arrumavam. E assim eu fui crescendo e o meu sonho era fazer a faculdade de Direito. Eu inclusive com a Carol Capri, que acabou de entrar, nós fazíamos cursinho num colégio de cursinho que chama Max, lá em Londrina, estudando mesmo para fazer a faculdade de Direito, mas nesse inteirinho eu conheci o meu marido, ele era de São Paulo, então eu acabei vindo para São Paulo e a vida foi tomando outros rumos. E eu passei a trabalhar com ele. Quando eu percebi, eu estava envolvida no trabalho dele, no negócio dele, que ele tinha um negócio de sociedade. Eu entrei naquele caminho, mas eu sempre pensando, nossa, eu estava fazendo cursinho, eu ia prestar vestibular, eu ia entrar para a faculdade de Direito e conversava com ele, e ele, formado em Direito, dizia para mim que é bacharel em Direito, que tinha diploma, mas que não tinha usado aquela faculdade e tal. Peraí, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, né? Vamos respirar. E o tempo foi passando. Depois de um tempo que eu deixei para lá, já até estava me esquecendo dessa minha vontade da faculdade de Direito, com tantas outras coisas que foram acontecendo, o meu filho foi crescendo, as coisas modificaram, essa sociedade do meu marido acabou e ele foi tomando outros caminhos, e nesse interim começou a pulsar no meu coração que eu preciso agora, porque todos os ovos na mesma cesta, sabe como que é, né? Então começou o meu coração pulsar de que eu tinha que ter uma faculdade, que eu tinha que procurar um caminho para mim diferenciado profissional. Então foi quando eu fiz a faculdade de pedagogia. Mas essa faculdade de pedagogia eu acredito que era o Deus Todo-Poderoso tomando os caminhos na minha vida. Por quê? Porque eu acho que era chegado o tempo de eu desenvolver esse meu lado feminino. Porque até então, eu mesmo moça, os meus caminhos eram sempre mais voltado para os homens. A minha sensibilidade, hoje eu vejo que era muito pouca. Eu não tinha aquele negócio, sabe? Eu não tive aquele negócio de briguinha, de fica de mal, faz amizade. Isso tudo lá atrás como que eu posso dizer? É uma coisa que faz parte do desenvolvimento para nós aprimorarmos várias condições da nossa vida enquanto mulher. E eu não tive nada disso, né? Era sempre lá no meio dos homens, era sempre com muita rispidez em lidar. Então, o caminho foi direcionado e foi então que eu, na faculdade de pedagogia, e depois veio o meu primeiro trabalho na área, foi numa instituição de crianças com deficiência, depois em seguida a educação infantil, e nesse interim, o que eu vim aprimorando? Tudo que eu não tinha enquanto pequena. Não é que eu não tinha, eu tinha pouco aprimoramento, que era a parte feminina, que era a parte delicada,
a parte da compaixão, a parte sensível mesmo, que todas nós mulheres temos, aquele sétimo sentido aguçado. Olha aqui, agora nós já temos o Chili Kids, eu não sei se é menino ou menino, né? Temos a Cláudia Herrera, Lloyd, eu sei que são mulheres, né? Vocês podem me falar aqui como que é essa parte feminina, não é muito mais na mulher do que no homem? Fala aqui pra mim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa também sobre isso, pode falar. Então, eu fui desenvolvendo isso depois de casada, fazendo faculdade, cuidando de filho. Também essa parte de depois que a gente se torna mãe, também lógico que nós vamos, né, com a maternidade desenvolvendo tudo isso, mas eu ainda sinto que foi trabalhando na escola, cercada de mulheres, até no começo dessa minha profissão, eu às vezes parava de frente com o espelho e ficava pensando, gente, o que eu tô fazendo no meio desse monte de mulheres? Era muito estranho aquilo para mim. Foi muito desconfortável aquelas, né? Aquelas picuinhas, aquele falatório, que uma fala da outra, que disse, que me disse. Gente, todo lugar tem isso. Mas eu me sentia muito desconfortável porque verdadeiramente não foi a minha trajetória até então. Mas passei por esse processo, graças a Deus. Por quê? Porque eu tive um período de quando eu precisei correr para me profissionalizar. O meu marido e eu temos uma diferença etária um tanto grande. E ele é daquela época que os homens abriam a porta do carro, pagavam as contas, sabe? Aquelas coisas à moda antiga. E quando eu vi que eu tinha que correr para me profissionalizar, para a gente não entrar numa situação financeira muito difícil, para ele não para ele também foi um incômodo eu ajudar a pagar as contas de casa, eu ter uma posição de igualdade com ele. Então eu fiz essa faculdade toda, gente, com o freio de mão puxado. Eu não tive apoio dele, não. Tivemos várias discussões, eu tive vários empecilhos. E olha só, naquela época eu fiz uma coisa que hoje em dia eu não aconselho que se faça, porém, se for o único modo de você dar o passo e colocar o seu sonho para ser realizado, eu acho que todo custo vira benefício depois. Então, o que aconteceu? Como eu não tinha esse apoio e eu não queria dizer que eu estava entrando por um divórcio, que eu estava tendo algum problema desse tipo por conta de ter começado a estudar, de começar a trabalhar e tal, o que eu fiz? Eu fiz uma correria louca. Eu comecei eu levantava, eu otimizei o meu tempo. No sábado eu fazia muita coisa, mas muita coisa mesmo, porque eu deixava toda a feira pronta, eu deixava toda a situação da semana posta. Por quê? Porque um pouco de tempo que eu comecei a fazer faculdade, eu já entrei nessa instituição que era um estágio remunerado. Olha só que legal, é tão gostoso esse passo a passo na carreira da gente, né? E eu entrei nesse estágio remunerado e eu tinha o filho, eu tinha a casa, eu tinha tudo que todas as mulheres têm.
E eu fui aprendendo a lidar com aquilo, otimizando o tempo, porque quando a gente coloca uma coisa na cabeça, mesmo que a gente não tenha apoio, a gente tem que buscar o alicerce e o apoio dentro de nós mesmas. E foi isso que eu fiz. Porque senão o meu sonho não ia se realizar. E outra, fora um sonho que era ter uma profissão, que era ser formada, que já vinha da minha família por parte de mãe, que não teve formação nenhuma, de uma mãe que sempre quis estudar. Obrigada! Olha, Ju, parabéns, gatona. Oh, parabéns para todas nós hoje, né? Então, voltando ao assunto, de uma mãe que sempre quis estudar e o meu pai também não deixou, então aquilo dentro de mim era assim, eu vi toda a frustração da minha mãe de não ter podido estudar. Então eu não posso parar por causa de ninguém, nem por causa de marido, nem por causa de filho, nem por causa de nada. Por quê? Porque eu vi o sofrimento e a tristeza da minha mãe. E isso ficou marcado dentro de mim. E foi o que me deu força. Porém, eu queria fazer isso sem destruir a minha família. Eu queria fazer isso sem tantas brigas. E teve sim discussões, mas eu no começo discutia muito. Depois eu fui arrumando estratégias, porque a mulher sábia, eu tenho isso de base há muitos anos na minha vida, que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói. Esse versículo carregou a minha vida inteira para que naqueles momentos que eu tinha vontade de arrumar a mala e sair correndo, falava, não aguento mais, eu parava e falava, não, existe uma estratégia, existe uma forma de eu falar, existe um jeito de eu lidar com isso sem destruir com tudo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque é o seguinte, se eu tivesse divorciado, deixado o marido por conta da profissão, por conta do sonho, uma vez que o sonho tivesse realizado, oi Fran, bom dia, uma vez que o sonho tivesse realizado e eu já tivesse a pleno vapor trabalhando, o que ia ficar faltando na minha balancinha? Uma família, a casa estruturada. Não que quem não tenha família não tenha filho, se não tiver, vai faltar alguma coisa. Isso é de cada pessoa. Primeiro eu já vou dizer que enquanto canceriana, que é a favor da família e não abre mão de jeito nenhum, na minha vida não iria dar certo. Na minha vida, a minha plenitude é, número 1, servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Número 2, a minha família e amar o meu próximo como a mim mesmo. E número 3, a minha profissão e tudo o que eu posso fazer a respeito dela, de ajudar as pessoas, em ajudar as pessoas. Então, uma coisa sem a outra, para mim, não seria plenitude, no meu caso. Eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso não seria. E foi assim que, com todas essas dificuldades, eu dei um jeito, nunca perdi uma reunião de pais da escola do meu filho. Eu posso contar nos dedos as vezes que eu busquei ele atrasado, as vezes que eu faltei com algum compromisso da minha casa, porque essa é uma parte muito importante e que nessa convivência com as mulheres acabou que eu vi muito nos lares por aí. A mulher se irritar com tudo e aí ela descontar no trabalho de casa, em deixar a louça, em deixar a roupa, em deixar para querer fazer pirraça, para querer mostrar não sei o quê. Por quê? Porque eu nunca fui assim. Eu nunca misturei alho com bugalho, como se diz no interior, né?
Eu nunca misturei estação. Eu sempre procurei entender a vida e o que nós passamos nela como uma estação. A estação marido e mulher, a estação filho e mãe, filho e pai, a estação família, para que nós não se embolamos todas e acabamos nós mesmos a prejudicadas, aquela que sente culpa, aquela que se sente derrotada porque para fazer uma coisa deixou outra para trás. Então eu me esforcei muito. Hoje eu vejo que eu me desdobrei demais fazendo assim. Mas esse foi o jeito que eu encontrei. Deixar tudo a posto, porque uma coisa, hoje, agora eu posso vir aqui falar para vocês. Eu não tive isso daqui para falar, que porque eu comecei a estudar, porque eu comecei a trabalhar, alguma coisa na minha casa ficou em falta. Então eu posso vir aqui com meu coração aberto e sincero dizer que isso aqui em casa não aconteceu. E outra, parece uma coisa super, hiper, mega difícil, mas eu tinha 20 anos, gente. Isso foi o que fez eu ter um crescimento, uma evolução, para hoje eu poder chegar aqui para vocês e dizer: mulheres, eu estou aqui para apoiar vocês. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu sei um caminho que pode ajudar. Às vezes não vai ajudar a todas, mas algumas podem ser que eu consigo ajudar. Por quê? Porque eu entendi, eu passei por um caminho que me deu essa substância. Tanto é que no meu canal do YouTube, nas descrições, nos meus canais, eu sempre tento dizer que essa evolução minha e a minha evolução com vocês é através de um conhecimento empírico. O que é um conhecimento empírico? Um conhecimento adquirido pela experiência de vida. Vocês estão escutando direitinho? Estão gostando do assunto? Se tiver alguma coisa para perguntar, pode perguntar. Eu vou aqui novamente dizer para vocês que eu quero vocês felizes hoje. Eu quero vocês com a energia lá em cima hoje, porque não é um dia mesmo que vai mudar a condição das mulheres aqui no planeta Terra, de um dia para o outro. Mas o que eu acredito que às vezes a energia de todas nós juntas em um momento pode mudar o vórtice. O que é mudar o vórtice? É fazer alguma coisa a respeito de nós mudar o rumo através de uma lei, através das políticas públicas, através de um movimento coletivo de energia, modificar alguma coisa a respeito dos homens e começar a tudo melhorar. Isso eu tô falando de uma geração dos 30 para frente, tá, gente? Porque eu percebo que a molecada hoje já tá muito mais em situação de igualdade com as mulheres. Hoje já tá muito melhor. Então, o que eu tinha para falar sobre esse meu crescimento e essa minha feminilidade, né? Esse instinto maternal, instinto de compaixão, essa empatia, eu desenvolvi tudo estando no meio das mulheres depois que eu me tornei professora. Então, hoje, eu fui uma pessoa que queria muito ser uma juíza de direito, uma promotora, mas hoje eu dou graças a Deus pelo convívio que eu pude ter e o desenvolvimento que eu pude ter de mulher. Isso é muita gratidão no meu coração. E eu acho que eu não teria isso nessa profundidade
se eu tivesse sido uma juíza de direito. E quando isso não aconteceu, eu tive muitos comentários de família, tive muito comentário de amigos que não entendia nada daquilo na minha vida. Mas eu também não fui entendendo por um bom tempo, até que eu cheguei no sentimento de entendimento e de gratidão sobre isso. Foi muito especial para mim o que eu desenvolvi estando junto das mães dessas crianças com deficiência, das mães nas escolas por onde eu passei, com as crianças que eu estive. Gente, é maravilhoso estar no meio das crianças. Eu sei que tem gente que não tem paciência, tem gente que isso não é a vibe, mas é uma coisa muito especial o que nós aprendemos com as crianças, né? Não é à toa que Jesus, uma hora, brigou lá com os apóstolos deles, dizendo: deixai as criancinhas que venham a mim, porque delas é o reino dos céus. Gente, o que as crianças têm para ensinar para a gente não tem preço nessa vida. O que elas ensinam é o que vai conduzir nós ao céu, à espiritualidade maior. Vocês não têm noção, mas isso tudo é uma questão de desenvolvimento. E eu dou graças a Deus que pouco a pouco eu venho tendo, venho sendo feliz por isso. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu quero compartilhar com vocês o meu apoio. Qual foi o intuito de eu ter aberto essa live? Pode me chamar no direct. Pode, se você está sem apoio para empreender, para ir atrás de ter uma profissão, de fazer um curso técnico, de fazer uma faculdade, o que for, eu tô aqui para dizer para você, vai. Deu tudo certo no meu caso, né? Eu não precisei entrar pelo divórcio, não precisei ficar sem marido nem nada, graças a Deus, porque era isso que eu queria. Agora, quantas mulheres acabam tendo problemas sérios? Quantas mulheres acabam em briga, né? Acabam em violência doméstica e aí acabam tendo que se separar. E nesse caso, eu não sou a favor de divórcio de forma nenhuma, porque eu sou uma mulher cristã, salvo quando a mulher passa pelo adultério e se ela está passando por violência doméstica. Ninguém é obrigado a ficar debaixo de violência de espécie alguma, doméstica, nem emocional e nem de adultério, nem de traição. Eu não sou acordo disso de jeito nenhum, tá? Agora, salvo essas coisas pesadas, tem solução, dá para resolver, porque eu passei apertadinho, mas eu consegui, eu venci. Sabe como? Constância. É como os cristãos, quando eles se rebelaram lá atrás contra a igreja, né? Porque começaram a ver várias coisas diferentes. Não quero aqui falar de certo ou de errado, mas que não estava condizendo com aquilo que Jesus veio trazer ao mundo, com que fosse. E eles foram apedrejados, eles foram espancados, eles foram pisoteados, mas chegamos até aqui. E essa graça chegou até nós, por quê? Porque eles tiveram constância, porque eles tiveram amor, porque eles deram a outra face, porque eles morreram por Jesus, pela causa. Então, eu também, eu digo que eu cheguei até aqui na constância. E aí eu fui ajustando no meio do caminho o como. Como? Buscar estratégia. Pensei muitas vezes no jogo de xadrez. Como vencer cada partida. Como vencer cada batalha. Até que o meu marido também foi tendo as evoluções dele
e foi entrando na aceitação de que era normal, né? Dividir as contas, que era normal, os dois ter a profissão, os dois trabalhar. Ele falava disso comigo, mas no falar era ótimo, tanto é que eu nunca imaginei que eu não fosse ter apoio. E depois isso veio mudar. Na hora ali da concretude daquilo, a coisa tomou outro caminho, mas tornou no caminho novamente pela constância, pela paciência, pelo amor que eu fui tendo. Então, tudo foi aprendizagem, não só para mim, como para ele também. E eu não precisei me indispor com os serviços de casa, em ter criado um ódio no coração dele, que ele tivesse ódio de eu ter uma profissão, que ele tivesse ódio de eu ter criado a minha autonomia, porque o que às vezes acontece? Tem mulheres que ela passa tantas situações que quando ela cria autonomia, ela bate asas e sai mesmo, e vai embora. Então, o que os homens geralmente têm na cabeça? Ela vai criar autonomia, vai criar a independência dela e vai voar, vai embora daqui. Mas se ele está pensando assim, eu acho que não era isso que ele deveria estar pensando, né, minha gente? Ele deveria estar pensando o que é que eu não estou fazendo, o que é que eu não estou agradando, o que é que eu não estou ajudando, o que é que eu não estou apoiando, não é mesmo? Um minutinho para respirar. Então, dessa parte toda, se vocês esquecerem tudo aquilo que eu disse, eu quero que vocês pensem no seguinte: a respeito da profissão de vocês, a respeito do sonho de vocês no coração. Se vocês ainda não sabem como se posicionar, se não está contente no mercado de trabalho, na profissão que está, o porquê que isso está acontecendo. E verifica lá quando você era pequena, o que você fazia? Quais eram os sonhos que você teve? Tem relação com o que você está fazendo agora? Ou não tem relação nenhuma? Fala para mim, quem acha que tem relação, quem acha que não tem relação, por isso não está contente com o trabalho que desenvolve, com a profissão que tem. Então é isso, dá uma olhadinha. Gente, desculpa que começou a funcionar uma serra elétrica, parece, pelo barulho. E volta porque muitas vezes lá no passado tem a resposta. Eu nunca imaginei que eu fosse tomar o caminho que eu tomei, mas veja bem, quando eu era pequena, eu me recordo muito que eu adorava ler e escrever. Depois eu fui me tornando adolescente, outras coisas foram me chamando mais atenção e eu fui deixando para lá. Mas, a princípio, lá na base, no cerne, eu gostava muito de conversar com as pessoas, de escrever. Olha só. E de repente, o caminho que eu estou me faz feliz porque tem relação com o que realmente era para ser. Eu hoje reconheço que era para ser assim. Hoje eu reconheço que o que eu passei nessa falta de apoio era porque um dia eu teria que apoiar vocês. Eu teria que ser força junto de vocês. E é essa a minha intenção. Eu não estou falando muito ainda sobre isso porque eu estou em estudo, mas eu estou compilando tudo isso
eu estou documentando tudo isso e eu estou montando um curso sobre isso. Porque eu acho que vai ser muito legal para quem está pulsando, querendo sair para esse mercado de trabalho, querendo ser liberto dessa sensação de falta de apoio no que está querendo fazer, no que está querendo empreender. E antes de sair empreender, eu acho que tem esse passo, o passo de autoconhecimento, o passo da força, do apoio, e eu estou preparando um material excelente. Tenho certeza. Por quê? Porque está saindo do meu coração, está saindo da minha vivência. E eu estou preparando um material de excelência para vocês. Pode acreditar. Fala aí, gente, se vocês estão gostando. Clica aí nos coraçõezinhos pro Instagram entender que vocês estão gostando, chamar outras pessoas. Pouco a pouco eu vou ver se eu abro mais lives para falar sobre assuntos pontuais, né? Pegar um ponto e esmiuçar um pouco mais, né? Mas para isso a gente precisa aqui, ó, sentir essa energia, esse apoio, sentir que tá no caminho, sentir que é isso que vocês precisam. Não é mesmo? Deixa eu ver, ó. Então eu queria falar dessa minha trajetória, desse meu desenvolvimento da feminilidade, desse meu desenvolvimento da empatia e da compaixão. Deixa eu ver aqui o que mais que eu queria falar para vocês. Qual é o meu objetivo? Que eu já tô aqui falando para vocês, que é ajudar vocês, que é apoiar vocês a ter força, a levantar desse sofá, sair da frente do Big Brother e criar e empreender. Deixa eu ver o que mais. E é isso daí. Era mais ou menos isso mesmo. Andei numa linha aqui que eu coloquei para eu seguir, para falar para vocês, e espero poder falar muito mais daqui para frente, tá bom? Continuem seguindo, continuem acompanhando lá o feed, que sempre vai ter uma dica, sempre vai ter uma força. Pode contar com as minhas orações. Hoje eu cheguei no ápice, como que se eu tivesse feito a semana, entendeu? Para vocês, mas nunca, nunca eu vou deixar nós daqui para frente. Sempre estarão nas minhas orações e nós vamos cada vez conseguir mais. Por quê? Porque eu acredito que uma sociedade matriarcal vai ser uma sociedade mais colaborativa. Quanto mais mulheres empreendendo, quanto mais mulheres em cargos de poder, mais soluções dentro das empresas, mais soluções nas leis e dentro do governo terá para nós. Então nós temos que colocar a cara e a coragem e fazer isso acontecer, fazer a nossa nação acontecer, né? Fazer os valores morais, éticos acontecerem através de nós, fazer a criação dos nossos filhos homens. Eu falo isso também como mãe de meninos. Imagina como que eu educo os meus filhos. Com certeza, para tratar com igualdade, para respeitar as mulheres. Então, está nas nossas mãos. Quem faz a criação dos filhos somos nós. Está nas nossas mãos ensinar isso desde pequeno. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham um bom dia, que vocês tenham um dia internacional da mulher, sim, sabendo que hoje nós já temos muito mais do que teve as nossas ancestrais. E bora ser feliz, gente. Bora ter força para caminhar, tá bom?
Deixo vocês aqui e até a próxima. Beijos.